Fala, meus irmãos, voltando com mais um vídeo, aproveitando toda essa motivação, esse entusiasmo do NoFap September, vou trazer mais um relato, dessa vez de um aluno do Método Renascer, que teve uma história muito complicada com vício em conteúdo adulto, e teve um tipo de vídeo que ele assistia até recentemente, que muitos de vocês que me acompanham aqui assistem até hoje, então fiquem ligados, que vocês vão entender a trajetória dele para conseguir largar esse tipo de categoria. Aproveitem que começou agora o NoFap September, vamos dar o melhor da gente, realmente colocar empenho nisso, porque senão fica muito difícil de sair do vício, né? Chegou o momento de você realmente ser radical. Eu costumo dizer que no início desse processo você precisa ser radical, você precisa se abdicar de muitas coisas que você gostaria de estar fazendo, mas você sabe que vai despertar gatilhos. Até da internet, se for preciso, você tem que se abdicar. Mas seja radical nesse início, porque em pouco tempo, questão de 2, 3, 4 meses no máximo, você consegue ter seu cérebro aí restaurado. Mas vamos lá, eu vou contar hoje um relato do Daniel, que é um aluno da gente aí no Método Renascer, e ele começou com 11 anos de idade. É uma idade comum, né? Eu já vi pessoas que começaram com 8, já vi pessoas que começaram com 13 também, mas geralmente a gente fica nessa média aí, né, de 11 a 13 anos. O Daniel começou com 11 anos de idade a assistir pornografia digital. Hoje ele tem 21 anos, né? Então já são 10 anos de vício. E como de costume, como a maioria das pessoas, da mesma forma que eu comecei e você deve ter começado, ele assistia vídeos casuais, vídeos comuns, vídeos de relações reais. Por quê? Porque somos motivados naturalmente a querer buscar o real, o sexo convencional, né? Aquele que tem só o cara, uma mulher, não tem múltiplas pessoas, múltiplas bizarrices, é uma relação a dois, comum. Então ele começou com esses vídeos casuais. Como de costume, o Daniel começou assistindo apenas esses vídeos, um vídeo só, assistia, pronto. De vez em quando trocava de vídeo normal, só que daí ele começou a abrir muitas abas. É muito comum isso, você que está me escutando provavelmente já fez ou faz isso. Quando entra em um site de conteúdo adulto, abre múltiplas abas para ficar mantendo a dopamina lá em cima, para não cair o desejo. E isso é um grande problema, a gente sabe que isso vai cada vez mais danificando o nosso cérebro. E esse é o início do processo para a gente começar a escalar. Sair de um gênero ruim, de um gênero, vamos dizer assim, normal, como o sexo natural entre duas pessoas, para ir para um gênero pior. E escalando até ao ponto de chegar a categorias totalmente absurdas. Vocês vão entender onde é que o Daniel chegou. Sim, ele assistia só esses vídeos casuais, começou a abrir várias abas, e com o passar do tempo, foi passando os anos, ele começou a escalar. E escalou para vídeos com múltiplas pessoas. Então agora ele não via só um casal normal. Às vezes ele via um homem, duas mulheres, dois homens, uma mulher, ou até mais pessoas do que isso. Então ele começou com 11 anos, por volta de uns 15, ele já estava vendo vídeos com múltiplas pessoas. Concomitantemente a isso, ele começou a assistir vídeos de hentai também. E esse é um grande problema. Eu vejo que muitos de vocês assistem esses vídeos achando que é menos prejudicial. Mas não é menos prejudicial. Pode ser até mais. Pode ser até mais. Porque aquilo ali é uma mentira. É um anime. É totalmente fictício. Não é real. Já aproveitando que eu falei de hentai aqui, eu já vou responder uma pergunta que um de vocês me fizeram no vídeo passado, que é a respeito de anime, se isso prejudica o cara no percurso. E não, a priori não. Anime não é uma coisa ruim. Por exemplo, você tem animes mais antigos de altíssima qualidade, como por exemplo o Death Note, né? É um anime de altíssima qualidade que não tem conteúdo adulto envolvido. Mas o que é que acontece? Eu não ando atualizado nesse mundo, né, de anime e tal, não conheço muito. Porém, eu já vi pessoas que eu confio relatando que os animes que estão sendo feitos hoje em dia estão muito sexuais. Eles tentam erotizar com tudo. Sempre coloca
uma personagem seminua, fazendo vários gestos que despertam gatilhos. E isso sim vai fazer você recair. Porque aquilo ali vai trazendo, de uma certa forma, esse conteúdo adulto semi-explícito. Então esse é o problema, não é o anime em si, mas sim o anime com muita erotização, como estão sendo feitos os animes modernos, segundo algumas fontes que eu tenho, né? Mas sim, voltando, ele estava no hentai, começou a assistir muito hentai, a ponto de largar até os vídeos de múltiplas pessoas reais. Ele sentia desejo agora com hentai, tinha que ser hentai. Só que o hentai é muito artificial. Não existe aquilo ali. Então seu cérebro vai se moldando àquela realidade, onde tudo é perfeitinho. Não existem toques errados, não existem cheiros diferentes, não existe nada que existe numa relação real. É tudo muito perfeitinho e encaixado. Parece relações de anjos e coisas assim. Isso está totalmente desalinhado e é óbvio que vai gerar consequências. Então, a partir desse hentai, ele começou a assistir dentro do próprio hentai múltiplas pessoas, múltiplos personagens de animes. Então ele pesquisava personagens que ele conhece, que ele tem desejo em assistir, e assistia de personagens conhecidos, de múltiplos personagens e diversas outras categorias, tudo isso dentro do hentai. Ele não sentia mais vontade de assistir nem os vídeos bizarros de pessoas reais. Ele gostava de hentai, ele queria hentai. Só que nesse ponto, ele começou a sentir problema de foco, o que é comum, né? O cara que tá viciado, todo dia ali naquele hábito, ele começa a ter problema de foco. Ele perde um interesse por boas leituras, pelo estudo, por aquilo que vai agregar na vida dele, vai trazer resultado. Então ele começou a ter problema de foco, começou a ter problema social também, autoestima, autoconfiança, comunicação. É aquele cara que fica mais introspectivo, principalmente quando tem mulheres ao redor. Então isso aqui na faixa dos 16 anos. Então ele começou a ter muito problema com conseguir estudar e socializar de uma maneira legal, né? Ele começou a assistir também hentai com figuras mitológicas. Uns negócios assim bem estranhos. Personagens que nem são seres humanos direito, sabe? Com as cabeças diferentes, com asas, com não sei o quê. Parecendo figuras mitológicas com órgãos gigantes, coisas assim. Totalmente bizarro e totalmente fora da realidade. Tá bom? E aí o que aconteceu? Onde é que isso tudo levou ele? Além do problema de foco, além do problema de autoestima, de problema de sentir prazer com leitura, de conseguir socializar bem, chegou naquilo que todo mundo teme, né? Você já imagina. Chegou no momento que ele parou de sentir desejo real em relações reais. Ele parou de sentir o prazer natural, que já é infinitamente alto, de uma relação real. E começou a achar sem graça. Ele conheceu uma garota, isso com 20 anos já de idade. Ele conheceu uma garota e foi ficando com ela, foi conversando, foi desenvolvendo. Chegou o ponto deles terem uma relação normal. Tá ficando com a pessoa, foi ter uma relação. E ele esperava que tudo acontecesse de maneira natural, porque ele não sabia que o hentai era tão prejudicial. Ele não sabia que o hentai ia mudar a noção sexual dele, que ia mudar o desejo dele. Ele achou que isso nem poderia acontecer. E daí ele entrou em uma relação. Quando foi ter a relação sexual, ele teve um episódio de anorgasmia. Essa é uma disfunção que eu costumo falar aqui no canal, que é uma das consequências do consumo de conteúdo adulto. O que acontece? Ele não conseguiu chegar lá, chegar no final. Tem homens que não conseguem ter ereção. Não foi o caso dele, ele teve ereção tranquilamente, só que ele não conseguia finalizar. O que ele disse é que não estava sentindo tanto prazer naquela movimentação.
Era como se tivesse desensibilizado o órgão genital também, não só a mente. Então ele ficava lá na relação, mas aquilo ali não entusiasmava ele. Então não gerou desejo suficiente para ele chegar no final. O cara não conseguiu chegar no final. E o que é que isso gerou? Problema psicológico. É isso que gera ansiedade. A autoestima do cara desce, a autoconfiança também. O cara começa a achar que ele é menos homem. O que não é verdade. Isso é um problema derivado do consumo de conteúdo adulto, que é uma droga. Conteúdo adulto é uma droga. Você está tendo respostas fisiológicas no seu corpo a isso. Respostas neuroquímicas que fazem você não conseguir mais sentir prazer real. Então quando você identifica a causa, você cura o problema, corta pela raiz, acabou. Você resolveu. Só precisa de dedicação e de tempo. É como eu sempre falo a vocês, identifique o problema. Pergunte os porquês. Por que eu estou viciado? O que está me fazendo ficar viciado? Por que eu não consigo largar o vício? Quais são os objetos que estão no meu ambiente? Ou as pessoas que estão induzindo recaídas para mim? Quais são os grupos de WhatsApp que eu pertenço? Os perfis que eu sigo no Instagram, que entregam gatilhos o tempo inteiro? Você tem que fazer essas perguntas, anotar as respostas e começar a buscar uma estratégia para solucionar. Você tem que fazer isso. Então, hoje, o Daniel tem 21 anos. Ele andava recaindo, mas já está 25 dias sem assistir conteúdo adulto. Então, eu acredito fortemente, eu estou acompanhando o Daniel de perto. De vez em quando a gente troca uma mensagem. E eu acredito muito forte que ele vai sim conseguir vencer esse vício em conteúdo adulto. Ele já tem 25 dias. Para ele continuar aí, ainda pegando a motivação do NoFap September, não é muito difícil. Eu acredito que dessa vez ele consegue vencer. Ele nunca tinha feito 25 dias e já está com 25 dias longe do hentai. Tá bom? Então, o Daniel, ele se encontra também no processo de blindagem, que eu menciono para vocês aqui. O processo de blindagem mental, blindagem digital e blindagem física. Ele é um dos nossos alunos aí, né? E a ideia, para você que não conhece, do processo das camadas de blindagem é exatamente fazer uma blindagem em seu corpo, te deixar imune a recaídas, trabalhando nos principais fatores, nos principais pontos que vai te deixar forte o suficiente para você não recair. Ou seja, é a ideia de blindar sua mente, fazer uma série de exercícios, entender uma série de conceitos para você blindar sua mente. É a ideia de blindar seu ambiente físico e também seu corpo físico e ainda realizar uma blindagem virtual. Então, se você se compromete a realizar as blindagens da forma que a gente passa, olhe bem, não pode ficar na teoria. Pegou o conhecimento teórico, aplica. Fica muito mais difícil de você recair. Assim, você não vai mudar da noite pro dia. Isso é uma mentira. O Daniel mesmo demorou uns 20 dias para começar a sentir efeito. Ele estava aplicando. Não estava tendo resultado. Mas agora ele está sentindo os efeitos de se reestruturar. De aplicar todas as ferramentas necessárias para se blindar. Tá bom? Então, se você não conhece essa estratégia ainda, que foi criada por mim, pelo Monge Moderno e pelo Guilherme The Viking, assista o vídeo que está aqui abaixo. O link está na descrição e no comentário fixado. Tá bom? Aproveite o NoFap September, dê o melhor de si, aplique a estratégia e eu te vejo no fim do mês, livre dessa maldição. Obrigado por ficar até aqui. Quando você dá um gostei, isso ajuda muito o canal, então vou pedir para você, clica aí no gostei, tá bom? Que o YouTube vai categorizar meu vídeo como importante e vai distribuir para mais pessoas. E é isso. NoFap September, vou voltar com muito mais vídeos. Fiquem ligados. Um grande abraço.